A nossa aula de hoje vai ser sobre função do primeiro grau ou a função afim. Antes da gente começar a verificar o que é a função do primeiro grau e o que envolve essa resolução de função, a gente vai verificar alguns elementos que compõem esse processo, alguns elementos que compõem essa função. A gente vai verificar o que é o domínio, o contradomínio e a imagem de uma função. O domínio, ele vai ser o conjunto pertencentes a A. A são os valores que nós atribuímos a X, numa função f de A em B. Já o contradomínio vai ser todo o conjunto B, todos os valores que podem ser de Y, pertencentes a B, todos os valores que pode ser Y, numa função f de A em B. Lembrando que a gente fala de pares ordenados, de junção entre x e y. Já a imagem, ela vai ser o conjunto dos elementos do conjunto B, vai também pertencer ao conjunto B, mas somente vai ser a imagem dessa função os que possuírem um correspondente no conjunto A. Só quem tiver correspondência, quem formar o par, numa função f de A em B. Então aqui a gente já tem um processo de função, é função, todos os elementos do conjunto A estão se correspondendo com apenas um elemento do conjunto B, então é função. Então aqui a gente tem uma função f de A em B, onde eu tenho um valor de A relacionado a um elemento em B. Só que nem todos em B estão relacionados, tá? Quando o x é menos 2, o y é 3. Quando o x é menos 1, o y é 4. Quando o x é 0, o y é 5. Quando o x é 1, o y é 6. Quando o x é 2, o y é 7. A lei de formação que vai reger essa função é y igual a x mais 5. Por quê? Porque a gente pode perceber que, quando x é menos 2, quando eu botar aqui, y igual a menos 2 mais 5. Menos 2 mais 5 vai ser o quê? 3. Então, y é 3. Se eu colocar aqui, quando x é menos 1, y é igual a menos 1 mais 5. Qual o valor de y? 4. Menos 1 mais 5 é 4. Então, quando x é menos 1, y é 4. Já quando x é 1, y é igual a 1 mais 5 é 6. Quando x é 2, y igual a 2 mais 5, que é 7. Então, a gente tem aqui a flechinha saindo do 2 e chegando no 7. Estabelecendo aquilo que foi dito aqui anteriormente, a gente pode notar qual é o conjunto do domínio, do contradomínio e da imagem dessa função. Primeiro, o domínio vai ser todos os elementos pertencentes a A. Então, todos os números que estão aqui no conjunto A, todos os valores atribuídos a x, é o domínio da função. Então, eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. É o domínio da função. O contradomínio são todos os elementos pertencentes a B. Então, todos os elementos, inclusive aqueles que não receberam setas, aqueles que não tiveram par correspondente. Vamos lá, 0, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, a imagem só vai ser composta daqueles elementos que se associaram a um elemento de A. Então, a imagem só vai ser aquele que formou o par, que formou o XY, o casal. Então, eu só vou ter aqui, quem fez a correspondência. 3, 4, 5, 6 e 7 são as minhas respostas quando eu coloco aqui na minha lei de formação. Então, vai ser, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a gente já consegue verificar, através do diagrama, quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a imagem da função. Eu coloquei aqui mais um exemplo para a gente poder fixar. Dado uma função f de x, a mesma coisa de y, f de x, quem está em função de x, o y, igual a 2x mais 1, eu tenho o conjunto A e o conjunto B
quero que a gente diga quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a imagem dessa função. Primeiro, lembrando que o conjunto A é o conjunto dos valores de x. Então, a gente vai ter que fazer vou separar aqui para a gente conseguir separar o exercício. Vamos ter que fazer essas substituições, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o f de 0, né? F de 0, ou quando y é 0, vai ser igual a 2 vezes 0 mais 1, que vai ser igual a 2 vezes 0, 0. 0 mais 1 vai dar 1. Depois, vamos fazer o f de 1. F de 1 vai ser igual a 2, aí sempre utilizando essa lei de formação aqui. 2 vezes 1, no lugar do x vai vir 1, mais 1, que é igual a 2 mais 1, que é 3, ok? Agora o f de 2. F de 2 vai ser igual, usando essa lei de formação, 2 vezes 2 mais 1, que é igual a 4 mais 1, que é 5. E o próximo f de 3, que é igual a 2 vezes 3 mais 1, que é igual a 6 mais 1, que é 7. Então, aqui a gente tem como a gente verificar. Vamos montar o diagrama. Vamos fazer aqui, ó, as setas para a gente verificar quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a imagem, mas já está bem claro aqui para a gente conseguir visualizar. Vamos montar aqui o conjunto A, o conjunto B, ok? Vamos fazer essa relação do conjunto A, se existe uma relação de A em B. Quando x é 0, y é 1. Então, ó, 0 e 1. Quando x é 1, o y é 3. Então, ó, 1 e 3. Quando x é 2, y é 5. Então, ó, 2 e 5. E quando x é 3, o y é 7. 3 e 7. É uma função, existe uma relação de A em B e através daí eu vou conseguir tirar o meu domínio da função, que vai ser todos os elementos de A, 0, 1, 2 e 3. Vou conseguir verificar o contradomínio da função. O contradomínio são todos os elementos de B, que é todo o conjunto B, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E a imagem da função são só aqueles que se corresponderam com A. Só os elementos que receberam ali as setas, que foram as nossas respostas, ó. 1, 3, 5 e o 7. E a gente conseguiu verificar como que a gente analisa domínio, contradomínio e imagem de uma função através do diagrama e através do conjunto, tá bom?